Olá, meus amigos, este é um vídeo que eu preparei para vocês, para quem gosta de ficção científica. Ficção científica e, ao mesmo tempo, também dedicado a um assunto muito delicado nos dias de hoje, em vista do que está acontecendo nos Estados Unidos e outros países, inclusive na Inglaterra, em relação à violência policial contra os negros, a discriminação contra a raça negra. Então esse vídeo vai unir esse elemento que é a ficção científica e o racismo. É curioso, não é? E a partir de uma obra, mas não recente, uma obra muito antiga, uma obra de 1926, escrita por um autor que vocês aí no Brasil devem conhecer, muito popular, que é o Monteiro Lobato, conhecido especialmente pelas suas obras infanto-juvenis, né, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas esta obra, da qual vou falar agora, é menos conhecida. Foi o único romance que o Monteiro Lobato fez para adultos. O livro se chamava, se chamou O Presidente Negro ou O Choque de Raças. Esse livro, ele editado, como disse, pela primeira vez em 1926, ele tem também como subtítulo Romance Americano no ano 2228. Tá? É uma obra um pouco conhecida, premonitória, com elementos relacionados, como disse, a futurologia, a previsão de coisas no futuro. E aí vamos falar, porque Monteiro Lobato foi, nessa obra, um verdadeiro Júlio Verne brasileiro. Ele adivinhou um montão de coisas que estão acontecendo hoje mesmo, tá? E outras que com certeza vão acontecer dentro de poucos anos, tá? Daí a importância dessa obra. Mas, por outro lado, o lado obscuro, o lado negativo e terrível dessa obra, que ela tem com certeza, pelo menos da metade, um pouco antes da metade até o final da obra, disso vamos falar no próximo vídeo, tá? Então vocês fiquem muito atentos, porque essa história é muito interessante, é perturbadora, é ao mesmo tempo fascinante, demonstra, por um lado, a genialidade do Monteiro Lobato e, por outro lado, uma faceta terrível, abominável, da qual falaremos, como disse, no próximo vídeo. Então vamos a ela. A história do Monteiro transcorre possivelmente naqueles anos 20 em que ele escreveu o livro. A história começa com um indivíduo corriqueiro, um personagem, um cidadão normal, que tinha estudado até o ginásio, que era o Ayrton Lobo. Então o Ayrton Lobo era um vendedor de uma empresa com nome até jocoso, né? Sapato Companhia, que era uma empresa possivelmente de vendas, e ele era vendedor e tinha um automóvel, que naquela época era muito valorizado você ter um automóvel, era o começo, né, daquela época digamos, da fabricação dos automóveis, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, o Ford e tudo mais. Então você ter um automóvel dava um status, ou pelo menos uma condição para você poder trabalhar, que era o caso dele, como vendedor, que ele se deslocava em um carro, né? Então ele estava viajando ou trabalhando nesse carro a caminho de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, porque a base dele era a cidade do Rio, onde estava a empresa. E ele tem um acidente, cai por um barranco e ele fica desmaiado, e então aparece aí uma pessoa que lhe salva e o leva até a casa dele. Era o professor Benson. O professor Benson, que morava a 3 quilômetros de Nova Friburgo, numa espécie de castelo misterioso, com uma série de lugares, digamos, de laboratórios, de salas misteriosíssimas, né? Então o professor Benson, ele vê naquele rapaz, digamos, algo interessante, não sei o que na verdade, aí não explica bem o livro, porque o rapaz também não era muito inteligente e tal, mas decide transmitir a Ayrton Lobo um pouco do seu conhecimento, do que ele estava fazendo naquele momento, e alguns dos seus segredos, e segredos que ele dizia: olha, por favor, eu vou confiar para você, segredos não conte para ninguém, por favor, mas mais adiante talvez, mas vou lhe mostrar. Então o professor Benson, que na verdade era um descendente de um geólogo dos Estados Unidos,
que tinha vindo, possivelmente no século XIX, ao Brasil, acabou casando com uma filha de um fazendeiro ricaço. E então o professor Benson é descendente desse geólogo nos Estados Unidos, por isso o nome Benson. Então ele mostra para o Ayrton o laboratório dele. E aliás ele descreve no Ayrton aquilo como se fosse o submarino do Capitão Nemo, né? Aí entra aquela questão do Júlio Verne, né? que tinha aquelas visões também do futuro. Falou que tinha uma parafernália no laboratório com aparelhos eletroradioquímicos, ele dizia, inclusive com uma antena importante no exterior desse castelo misterioso. Então o professor lhe mostra, começa a falar com ele um pouco de filosofia, para ver como o rapaz reage, e parece que o rapaz reage positivamente àquelas questões filosóficas. Ele tem o seu próprio conceito, não, professor Benson? Ele fala de Deus, que Deus, na verdade, é o interferente. Tá? Ele usa esse termo para designar Deus como aquela força superior que interfere sobre a criação dele, né? Sobre os seres humanos, sobre a natureza. Depois ele fala que tem essa grande antena que é o coletor das ondas Z, do qual o professor Benson é descobridor. Vamos lembrar que naquela época estavam se descobrindo muitas ondas, muitas variações do campo eletromagnético, por exemplo, os raios-x também, se falava da energia do éter. Então, naquela época ele estava seguindo um pouco aquele conceito de novos descobrimentos científicos de ondas, né? E nesse caso ele inventa essa onda Z, né? Ou descobre o professor onda Z e aproveita a potência delas para desenvolver aparelhos. E um desses aparelhos é o cronizador. Cronizador vem de cronos, de tempo. E esse aparelho, ele mostra lá pro Ayrton, para esse rapaz, o vendedor, né? Olha, esse aqui é uma espécie de relógio, e era como um relógio, tem um ponteiro como um relógio, que marca, digamos, você pode marcar o tempo nele, especialmente o futuro. E aí você pode determinar que cada minuto que nós avançamos nesse ponteiro, desse relógio, desse aparelho do cronizador, você avança um ano. Então ele faz um cálculo a partir daquele momento que seriam necessários 74 minutos para chegar no ano 2000. E essa máquina, esse cronizador, ele produziria o tempo artificial. Curioso, né? Esse conceito. Aí vamos à coisa. Então, o máximo de tempo que esse relógio, digamos, esse cronizador poderia avançar era até o ano 3527. Esse era o máximo ano que poderia chegar no futuro, porque faltaria mais potência para o aparelho para ir mais longe, né? Mais avante no tempo. E o curioso é que quando esse aparelho começava a funcionar, começava a avançar no tempo, colocando aqueles minutos, né? Aquele tempo necessário para chegar no futuro, ele produzia o que o professor Benson chamava o som das esferas, que era o som que os gregos já falavam, né? Aquele som matemático a partir dos planetas, a partir de uma ordem cósmico e matemático. Então era um zumbido que é identificado pelo professor como o misterioso som das esferas. Mas espera aí, isso aí não é tudo. Esse aparelho estava conectado, relacionado com outro, que era o porviroscópio. Ou seja, como se fosse a máquina de ver o porvir, né? de ver o futuro. Né? Então, o porviroscópio era, na verdade, uma esfera cristalina na qual se projetavam essas imagens do futuro proporcionadas pelo cronizador. Assim era esse aparelho. Então vocês estariam dizendo, bom, isso aqui parece uma máquina do tempo. E é uma espécie de máquina do tempo, já que no final do século XIX, o H.G. Wells, o grande escritor britânico, né, ele tinha escrito já naquela época a máquina do tempo, que depois foram feitos 2 filmes fantásticos, muito bacanas. E com certeza o Monteiro Lobato tinha se inspirado nessa obra aí do H.G. Wells, né, com muitos naquela época. Então, aí entra em jogo a filhinha do professor Benson, a Miss Jane. A Miss Jane,
loiraça, olhos azuis, bonitona. E o nosso protagonista, um dos nossos protagonistas, bom, o narrador em primeira pessoa do livro, Ayrton Lobo, o vendedor, fica embasbacado pela menina, né? Então, fica embobalhado, né? Vendo aquela loira, olhos azuis, pele branquinha e tal. E a menina é muito inteligente, né? E o professor apresenta, essa é minha filha e tal. E ela vai te contar coisas que ela viu, que eu mostrei para ela, ou que ela pôde ver, porque ela fez suas próprias pesquisas através do porviroscópio, né? E do cronizador. E uma das coisas que Jane conta para o Ayrton Lobo é que ela viu a França do futuro. Então, falando a França porque naquela época a França era o mais chique, era extraordinário, era o que ditava, o país que ditava as modas, né? As modas femininas, masculinas da época. Então, a França, ela chegou até aquele limite daquela idade, do ano 3527, e nessa época o que ela viu era pessoas vestidas com roupas de material desconhecido, muito interessante, um têxtil desconhecido, material têxtil, e que praticamente tinha desaparecido a raça branca na França, que acabou sendo absorvida por várias miscigenações pela raça amarela, como diz, ou raça mongólica. Então, não sabemos se houve uma invasão, mas ele não especifica de chineses ou de povos, né, de raça amarela, como era considerado naquela época, e acabou, digamos, praticamente com a raça branca na França. Uma das coisas que nós trataremos depois, a questão racial, no segundo vídeo, tá? Atenção! A parte mais interessante, eu acho, desse livro, tá? Porque é um livro relativamente fraco, tá? Mas tem coisas curiosas, e aí entra a genialidade, né? Aquela inteligência do Monteiro Lobato. Ele fala que no futuro os empregados de escritórios, funcionários, vão trabalhar em casa, vão fazer seu serviço em casa, tá? O home service, como hoje em dia. Mas como eles vão fazer esse trabalho à distância? Atenção, aí entra um ponto interessante. Aí o Monteiro Lobato, na sua visão tipo Júlio Verne, né, ele fala que vai existir aparelhos de semelhantes aos de radiocomunicação, que ele chama aparelhos de radiotransporte também. E esses aparelhos poderão também transmitir, ele chama também aparelhos de radiosensação, porque poderão servir para transmitir via ondas de rádio, podem transportar imagens, podem transportar sons, odores e sensações táteis. Vamos lembrar que nessa época não existia televisão ainda, o máximo era o cinema, tá? Imagine esse tipo de ideias, era muito avançado para aquela época, tá? Você transmitir imagens à distância, transmitir sons, bom, só existia aqui no telefone, mas odores e sensações táteis, tá? Então ele fala que esse aparelho de radiotransporte matará a roda, porque as pessoas deixarão de usar o transporte, inclusive transporte público, o transporte. Isso provocaria menos acidentes, pouquíssimos acidentes, e evitaria muitas mortes. Veja que interessante. Além disso, isso geraria um homem saudável, porque o homem dedicaria mais tempo a caminhar e viveria no campo, em vez de morar em cidades abarrotadas, poluídas, né? Então as pessoas viveriam no campo, a sua casinha de campo, poderiam caminhar tranquilamente, né? Rodeadas de vegetação, né? Da natureza, tá? Então aqui o Antônio Monteiro Lobato, perdão, estou confundindo com o Jerônimo Monteiro, que um dia falarei dele também, que é o pai da ficção científica brasileira. Então, o Monteiro, ele já via aqui uma espécie de internet, tá? Tá claro, porque além do mais, há uma coisa interessante, ele fala, essa antivisão da internet está relacionada também com como serão os jornais desse futuro. Então ele fala que ele vai radiar de um radiador, ou via rádio, vão ser radiadas e impressos com caracteres luminosos em uma espécie de quadro mural, uma espécie de tela, que todas as casas vão ter nesse futuro, ou as imagens dos jornais.
Tá? As imagens, os textos dos jornais vão aparecer aí projetados. Estamos falando diretamente já de um aparelho, o teletexto, né, que existia antigamente nas televisões, até existem ainda em dia, ou inclusive já diretamente na internet, quando você consulta, né, através da tela, sua telinha ou sua tela, um jornal. Tá? Era isso. Então, por exemplo, ele mencionava um jornal dos Estados Unidos que era o Remember. E os jornalistas desse jornal trabalhavam em casa tranquilamente e radiavam, ele usava esse termo, desde sua casa, o seu artigo, a sua crônica. Tá? E era interessante, de forma imediata, ele dizia, e as ideias dos jornalistas, ou seja, as suas palavras, suas ideias, expressões, surgiriam imediatamente impressas na casa do assinante desse jornal. Interessantíssimo, uma coisa assim, uma previsão fantástica do futuro. Além disso, aquela visão que essas ondas transportam, não, odores, sensações táteis, é algo que já está sendo desenvolvido por alguns cientistas para ser introduzido, talvez dentro de poucos anos, em nossas casas, através da internet e de outros meios. Então, esse aspecto é muito, muito interessante. Tá? Outra coisa que ele fala aí no Presidente Negro, O Choque das Raças, que é o livro que estamos tratando, de 1926, é a criação da holografia. Ele fala também de um teatro que funcionaria através desse sistema de radiotransporte e que as pessoas poderiam ver esse teatro em casa. Então, a sensação não dá muitos detalhes, mas a ideia é que ele transmite que as imagens poderiam se formar no ar. Você teria como uma espécie de projeção tridimensional holográfica dessa peça de teatro. Então, genial. Outra coisa que ele anteviu é a luz fria para iluminação das ruas, ou seja, atuais LEDs, luzes de LEDs, que realmente são de luz fria. Tá? É uma coisa muito interessante que fala o Monteiro Lobato. Outra coisa que vai deixar vocês arrepiados, e eu também fiquei arrepiado quando li, ele fala de uma tal Psychical Corporation de Detroit, a corporação psíquica, ou seja, da mente, psíquica da mente, do poder mental, cuja estação central estava em Detroit. Havia uma estação onde acudiam os espíritos para poder se comunicar, para ligar, como se fosse fazer uma ligação com os vivos, os mortos para falar com os vivos. Tá? Esse sistema ele chamava o Monteiro Lobato de metapsicotrônica. Metapsicotrônica era um sistema, aparelhos, tá, que poderiam permitir essa comunicação. Além disso, ele falava que existia também nos Estados Unidos o Jornal dos Espíritos, que era o Intermundane Herald, também onde poderiam deixar mensagens, comunicações, esses espíritos. Isso é fantástico porque entra na linha também daquela época. Bom, ele antevê a transcomunicação instrumental, criada muitos anos muito mais tarde, tá? São aparelhos que surgiram aqui na Europa para poder estabelecer a comunicação entre os vivos e os mortos e captar inclusive imagens, gravações, fazer gravações de vozes do além. Mas já anteriormente o próprio Marconi, inventor da rádio italiano, e o próprio Thomas Edison, grande inventor também da lâmpada, eles já tinham elaborado aparelhos para estabelecer comunicação com os mortos. Entra muito no espírito daquela época, a época do espiritismo, né? Era a época álgida do espiritismo. A outra máquina também, outro sistema, vamos dizer assim, né, com um sistema quirúrgico, uma operação, né, cirúrgica, aliás, uma operação que ele chamava de desdobramento, operações de desdobramento do homem. Isso eu não vi em nenhum lugar do mundo, essa história, pelo menos eu não li, eu sou leitor de ficção científica. Ele falava que essa operação do futuro poderia permitir, né, fazer uma cirurgia em que a pessoa, isso seria uma intervenção no cérebro, né, uma operação no cérebro, em que as pessoas poderiam separar determinados órgãos e eles atuarem de forma independente. Por exemplo, cada olho poderia ver e interpretar
de forma independente as coisas. Por exemplo, eu com um olho posso estar lendo um livro e com o outro estar vendo a televisão e poder interpretar perfeitamente cada coisa, né, sem haver uma confusão. Depois, cada ouvido poderia fazer o mesmo também. Um ouvido poderia estar ouvindo música e outro escutando notícias, tá? E o cérebro interpretar. Mas parece que havia também alguns problemas com essa operação e muitas vezes isso não dava certo e havia aí uma série de problemas físicos, fisiológicos e mentais para a pessoa operada. Isso lembra também um pouco, né? Ele se adianta no tempo e agora que nós vemos notícias que o Elon Musk, o famoso empresário, né, que tem aquela empresa de lançamento de foguetes, que eu falei no vídeo anterior, a SpaceX, né, ele tem uma empresa que se chama Neuralink, que é uma empresa que visa conectar o cérebro humano com as máquinas através de chips implantados no nosso cérebro. Algo que está dando muito o que falar e está provocando muito medo também nas pessoas pela questão do controle mental. Tá? Outra coisa a mais do Monteiro Lobato que é fantástica. Ele fala do teatro onírico, ou dos sonhos, o teatro dos sonhos. E seria um processo também de fixar numa tela, tá? Numa tela, as imagens dos nossos sonhos, aquilo que nós estamos sonhando, tá? E aquilo ficaria registrado de alguma maneira. Seria fantástico, tá? Show total, até aqui, pelo menos na história do Gil Monteiro. Aí já entramos em outros fatores, aí políticos, tá? Então a Mijane, que conta tudo isso para ele, pro Ayrton, né? Ayrton Lobo, a Mijane, aquela loira e tal, filha do professor Benson, diz para ele uma coisa: olha, Ayrton, no futuro, aí no Brasil, como será o Brasil do ano 2228? O Brasil será dividido em duas nações. Uma chamada Grande República do Paraná, que abrangeria aquela região da bacia do Rio Paraná, no sul do Brasil, que juntaria com o Uruguai, Argentina e Paraguai. Essa união seria a Grande República do Paraná, principalmente formada por pessoas de raça branca, tá? Principalmente, e seria uma região muito industrializada e mais centralizadora. A outra região, a outra nação, o outro espaço, digamos, territorial dividido seria o Vale da Amazônia, que abrangeria praticamente toda a região a partir do sudeste, ou um pouquinho menos talvez, aí não especifica, até a região do Nordeste e Amazonas. E diz que a região mais atrasada, habitada pelos negros e pelos indígenas e pelos mestiços, atrasada e sofrendo com calor. Ao contrário do sul, que é a zona temperada e a região habitada por pessoas mais inteligentes. Depois, como digo, entraremos em questão no próximo vídeo. Finalmente, ele vai falar também da mulher do futuro. Ele fala que no futuro vai existir o feminismo e que é a igualdade e que as mulheres estariam em igualdade com os homens. Temos que lembrar que em 1926 as mulheres ainda não votavam no Brasil, só a partir de 1945, depois da guerra, se não me engano. Tá? Então é uma visão também futurística, né, do Monteiro Lobato, e ele fala que os filhos já não pertenceriam mais aos pais, né? Estariam sob a dependência das mães para a educação e para viverem, né? Finalmente, ele fala também, dentro desse âmbito do futuro, de máquinas e tal, ele fala que nos Estados Unidos as eleições você não precisaria sair para a rua, tá, para votar. Você podia votar desde sua casa, porque vocês radiariam, ou seja, através daqueles aparelhos tipo internet, o seu voto com destino à estação central de Washington. Aí eles receberiam, né, esses votos dos seus e apurariam instantaneamente esses votos, dando depois os resultados. Algo fantástico também. Finalmente, nessa primeira parte do livro, acaba falecendo o professor Benson e ele diz: olha, eu gostaria muito que você tivesse uma boa relação com minha filha. Estava insinuando, né, que ele ficasse com a filha dele, casasse, né, diretamente, e que de qualquer forma ele acabou, o professor Benson acabaria falecendo e ele destruiria os planos e inclusive deixaria
o crionizador e o porviroscópio inutilizados, tá? Para que ninguém pudesse usá-los mais e ver o futuro. Então, de todas as formas, ele deixou já a vida bem preparada, bem feitinha para a filha e para Miss Jane, e deixou com ela as previsões de cotização da Bolsa de Valores nos próximos 50 anos. Veja só a malandragem do professor Benson da filha já saber qual eram os resultados, né, da cotização da cotação aí da Bolsa de Valores, né? Então ela poderia ganhar um dinheirinho. Essa é a primeira parte deste livro escrito em 1926, O Presidente Negro, O Choque das Raças, ou também conhecido como Romance Americano do ano 2228. Na segunda parte, essa parte, digamos, brilhante. A segunda parte, falarei em breve para vocês nesse canal. Por favor, não esqueçam de assinar o canal aqui do Mistérios com Pablo Villarrubia. Vocês vão saber a segunda parte e terrível, a parte mais negativa desta obra, a parte mais obscura, a parte realmente terrível, uma parte terrível, tá bom? Vou deixar você com essa vontade e dê um like aí se gostarem, espero que sim, e nos vemos em breve.